Oi, hoje eu vou continuar gravando sobre perguntas frequentes que me fazem quando sabem que eu sou esperantista. Esse é um quadro que eu já comecei aqui no canal e a primeira pergunta frequente que eu respondi foi: Ana, mas o Esperanto não é uma língua morta? Eu vou deixar linkada esse vídeo que eu respondi isso, por aqui ou por aqui, não sei exatamente onde é que o YouTube vai colocar. E espero que. E esse vídeo, na verdade, foi eu mostrando onde eu tinha usado o Esperanto no ano passado para mostrar que o Esperanto não é uma língua morta. Hoje eu queria falar de outra pergunta que me fazem com muita frequência quando eu digo que eu sou esperantista, que é: Ana, mas Esperanto não é coisa de espírita? Porque eu vi que tinha um curso de Esperanto aqui na minha cidade, mas era na casa espírita, ou era no centro espírita. Você tem certeza que o Esperanto não tem nada a ver com o espiritismo? Então, o Esperanto não tem nenhuma ligação oficial com o espiritismo. O criador do Esperanto, inclusive, o Zamenhof, ele era judeu de nascença e ele desenvolveu uma filosofia própria chamada romanarismo, que é diferente do espiritismo, que é uma filosofia que ele próprio desenvolveu, mas que essa filosofia também não tem nada a ver com Esperanto. Então, são coisas diferentes. Se vocês quiserem, até um dia eu posso falar sobre essa filosofia que o Zamenhof desenvolveu, que é o romanarismo. Mas não, o criador do Esperanto não era espírita, nunca foi. Os grandes esperantistas, pouquíssimos foram espíritas, mas o espiritismo apoia o Esperanto, ou seja, o Esperanto não apoia o espiritismo, mas o movimento espírita apoia o Esperanto. Então é por isso que existem vários cursos dentro de casas espíritas ou de centros espíritas, porque o movimento espírita apoia o movimento esperantista, mas o movimento esperantista diretamente não apoia o movimento espírita, não apoia o espiritismo. E isso ganha grande visibilidade, principalmente no Brasil, porque principalmente no Brasil o espiritismo tem muitos seguidores, né? Então, se você quiser, então, respondendo de forma curta, o Esperanto não tem nenhuma ligação com o espiritismo. Mas se você quiser saber por que os espíritas apoiam o Esperanto, eu vou explicar aqui rapidamente. Então, continue vendo. Bem, esse negócio dos espíritas apoiarem o Esperanto começou quando um francês muito famoso chamado Gabriel Delon, que é um espírito muito famoso, quem é espírita deve conhecer, deu uma comunicação em Paris, quando o Esperanto só tinha uns 20 anos de idade. Eu vou deixar linkada essa comunicação aqui, porque ela é importante para a história do Esperanto e do espiritismo, em que o Gabriel Delon diz basicamente que o espiritismo é algo muito importante, que o Esperanto é algo muito importante, que vai servir para a união dos povos. Eu posso até ler algum trecho. Ele diz assim: somente o fato de se servir do Esperanto estabelece um laço fraterno entre todos os esperantistas e favorece a intercomunicação das doutrinas escritas a falada. É de uma absoluta utilidade toda ideia sincera. Então, assim, o Gabriel Delon defende nessa comunicação em Paris que os espíritas tenham adesão ao Esperanto. Anos depois, o Chico Xavier psicografou uma mensagem do médium do Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, que o nome da mensagem é A Missão do Esperanto. Eu vou deixar linkada essa mensagem aqui. Basicamente, o Emmanuel diz mais ou menos a mesma coisa, que o Esperanto. Ele tem uma frase, um trecho que eu gosto, que é principalmente que ele diz assim: sim, nesta hora o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, como facilitar de que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento, em forma universalista. Sonho, propaganda só de palavras,
novo movimento para criar um interesse econômico, todas essas suposições poderão ser formuladas pelos espíritos desprevenidos, mas somente os pelos desprevenidos que guardam a adesão geral, para comodamente expressarem suas preferências. Então, o Emmanuel diz basicamente que quem desapoia o Esperanto, quem chama de sonho e dessas coisas todas, são basicamente espíritos desprevenidos que estão somente guardando a adesão geral. E outra coisa que foi importante para a adesão dos espíritas ao Esperanto foi um livro psicografado por Chico Xavier, que se chama assim, O Esperanto como Revelação. O espírito é um esperantista tcheco, que se chamava Francisco Valdemiro Lorenz. Esse esperantista tcheco, ele veio da República Tcheca para o Brasil com a missão de divulgar o Esperanto no Brasil. E anos depois da morte dele, ele voltou para escrever esse livro para o Chico Xavier. E ele fala que o Esperanto é uma revelação que foi escolhido por vários espíritos sábios lá no outro mundo para ser uma língua que na verdade não foi o Zamenhof quem fez. E é claro, há quem acredite e há quem não acredite nisso, né? Eu não vou expressar a minha opinião porque prefiro manter a paz nesse canal. Então, basicamente é isso. É por isso que os espíritas apoiam o Esperanto, mas o movimento esperantista oficialmente não tem nenhuma ligação com o espiritismo. O espiritismo é somente uma das várias correntes que usa o Esperanto. Até a Igreja Católica usa o Esperanto. Existe a rádio católica em Esperanto e até o próprio Papa disse que ele sonhava em Esperanto. Talvez eu vou deixar o vídeo aqui. Sogna in italiano e in spagnolo. Io dirò che sogno in Esperanto. O Papa Francisco diz rapidamente que ele não sonha nem em espanhol nem italiano, mas em Esperanto. Basicamente é isso. Obrigada por assistir até aqui e até mais.